Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos enviar token RC20 através do contrato Multisign Wallet que criamos no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, vem aqui no canal NFT Choose, vai aqui ó, nesse vídeo, o primeiro vídeo, que é criando a Multisign Wallet do zero, a gente criou do zero mesmo, e enviamos Ether através de uma transação que a gente cadastrou. Se você não sabe o que é uma Multisign Wallet, vem aqui no vídeo e assiste. Aproveita que está aqui, faz a inscrição e curta os vídeos, que é muito importante também, certo? Se você quiser ver outros tipos de contrato, a gente tem aqui um repositório, que nesse repositório a gente tem vários contratos, que é o Smart Contract Training, e a gente tem aqui também o contrato Multisign Wallet que a gente está vendo aqui. Primeiro vídeo enviamos Ethers, no segundo, que é esse aqui, a gente vai estar enviando tokens RC20 através do contrato que a gente já criou. Vamos ver aqui rapidamente o nosso fluxozinho que a gente vai fazer. Esse fluxo consiste de quê? Primeiro a gente tem um contrato que representa aqui o SDT, que é o dólar. A gente vai enviar $100 para a nossa carteira Multisign Wallet. Depois, eu criei uma função, né, de encoder no nosso contrato RC20, que a gente pode executar aí qualquer função de transfer com o valor que a gente quer para a carteira que a gente quer enviar, tá certo? Então a gente vai fazer um encoder da função enviando $50 para qualquer carteira. Esse encoder da função, basicamente, é quando a gente transforma uma função em bytes, e esse bytes ele pode ser executado através da função call que a gente tem no nosso contrato Multisign Wallet, eu vou mostrar para vocês. No final a gente vai executar a transação, mas primeiro a gente adiciona a transação, confirma, se tiver confirmado corretamente, a gente vai executar o nosso byte que a gente criou da função aqui, a nossa função transfer encoded, e essa função vai executar aqui, transferindo $50 para uma carteira que a gente vai escolher. Agora nós vamos dar uma olhada aqui, ó, nosso contrato SDT que eu criei. É um contrato só para teste, tá certo? Um mock, ele tem 6 casas decimais, que é o que o SDT tem. Um mint para a gente fazer aqui $100 para cada carteira que a gente queira. E a gente tem também aqui uma função encoded, que é a função que eu estou falando lá, que está aqui ó, no segundo passo. Essa função aqui, o que é que ela faz? Ela pega aqui o seletor do nosso transfer, que tem no contrato RC20, todo contrato RC20 tem transfer, então ele pega o seletor da função, que é a assinatura da função, junto com os parâmetros que a gente quer enviar nessa função e gera um byte para a gente. Esse byte ele pode ser chamado e executado, que é a mesma coisa a gente está executando a função transfer do contrato, tá certo? É só isso que a gente faz. E no final nós vamos executar o nosso bytes aí na nossa função transfer, aqui no nosso call que a gente tem aqui. Vamos fazer o nosso deploy primeiro. Vou fazer o deploy aqui do RC20, fiz o deploy dele aqui. Depois eu vou fazer agora o deploy da nossa Multisign Wallet. Eu vou escolher Multisign Wallet aqui. Ele tem dois parâmetros, que é os donos da carteira, quem pode adicionar, confirmar e executar transações nessa carteira Multisign Wallet, que é nosso contrato. Então eu já tenho aqui uma listinha que a gente vai enviar de owners. Esses owners nada mais são do que essa primeira, segunda e terceira carteira. E aí a gente precisa dizer quantos dessas 3 carteiras podem confirmar a transação para essa transação ser executada. 2, tá certo? De 3, se há mais da metade aqui, no caso, que são 2, ele pode executar a transação. Então eu vou dizer aqui que eu quero que 2, tá certo? Vou fazer o deploy feito. Primeira coisa que eu vou fazer, vou copiar o endereço da nossa carteira Multisign Wallet. Vou vir aqui no nosso USDT e vou mintar $100 para essa carteira. Vou fazer o mint. Agora eu vou verificar se ela está com os $100, já está aqui com os $100 certinho. Após isso, a gente vai fazer o encode da função. Como que vai ser o encode dessa função? A gente vai vir aqui ó, no nossa função encoded, vai dizer para quem eu quero enviar. Eu vou selecionar aqui ó, essa terceira carteira aqui, certo? Vou copiar ela. Depois eu volto para a carteira aqui que eu vou deixar como padrão para executar as transações. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou copiar a carteira que eu quero, colar na carteira que eu quero enviar $50 e vou colocar os $50. $50 e as casas decimais do SDT é 6, então eu coloco aqui 50 e as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Então aqui tem o equivalente a $50. E vou criar o nosso encoder. Tá vendo esse hashzão aqui que a gente tem aqui, ó? Esse byte que a gente tem, ele é a própria função transfer com esses parâmetros que a gente tem, que é o to e o value. É só isso que a gente precisa, tá bom? Eu vou pegar ele aqui, vou copiar ele, porque a gente vai precisar dele. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou no meu contrato Multisign Wallet e vou adicionar aqui uma transação. Vou dizer o quê? Ó? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colar no meu byte, já para deixar ele aqui salvo. E vou dizer, ó, a minha transação
Quando ela executar, ela vai executar o endereço to. Então, qual é o endereço que eu quero executar o nosso transfer? É o nosso próprio contrato, que a gente tem aqui, o contrato de dólar. Eu vou vir aqui copiar o endereço dele, copiei esse contrato. Então, o que é que vai fazer? Quando essa transação aqui que eu vou adicionar for executada, ela simplesmente vai ir no contrato de dólar que a gente tem aqui, tá certo? Esse contrato, e vai executar o nosso data, que é a função transfer, enviando $50. E aqui eu posso enviar Ethers também, mas eu não quero enviar Ethers, eu quero enviar 0 Ethers. No vídeo anterior, tinha aqui uma validação, onde eu adiciono no meu Add Transaction, eu tenho uma validação de não enviar Ether 0. Eu só fiz comentar para eu poder enviar Ether 0, tá certo? Então, para eu poder enviar nenhum tipo de Ether. Eu deixo vazio aí e você não precisa enviar Ether. Eu vou criar essa transação, criei essa transação. À medida que eu criei essa transação, eu vou confirmar com essa carteira, que é a minha primeira carteira que eu coloquei na lista. Confirmar aqui. Foi confirmado e vou precisar de uma segunda confirmação. Aí vou colocar a carteira que pode confirmar aqui e vou fazer essa confirmação. Quando eu fizer essa confirmação, automaticamente, na confirmação, ela vai fazer o quê? Se tiver 2 confirmações, ela já executa. Então, como já foi 2 confirmações, já executou, tá certo? Então, eu posso vir aqui no meu transaction, no map de transaction, e ver se foi executado. Foi executado usando esse data aqui. E agora, nós precisamos pegar nossa carteira aqui, que não tinha dólar, e ver se foi enviado dólar para essa carteira. Vou verificar aqui, ó, se tem dólar nessa carteira. Agora ela tem $50. E o nosso contrato multi-sign wallet ficou com os outros 50 dos 100 que ele tinha. É só isso que a gente precisa. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu ajudo vocês. Aproveita para curtir o vídeo e fazer a inscrição e espera aí os próximos vídeos. Valeu, até a próxima.